que saiu uma matéria hoje no jornal O Dia, que é normalmente escrita pelo Vene Casagrande, dizendo que o Flamengo está consciente que precisa reforçar boa parte do elenco, né? Ou seja, várias posições do elenco, e segue em busca dessas contratações. O goleiro e um ponta já foram contratados, né? Rossi e Luiz Araújo. A chegada de um volante é prioridade e o Alan, do Atlético Mineiro, é o plano A da diretoria neste exato momento. Mesmo com a negativa do Atlético, o rubro-negro irá intensificar as tratativas para fechar a contratação do jogador de 26 anos. Prestem atenção nas idades que a gente comentar hoje, né? 26 anos, desculpa. O Alan já comunicou ao Atlético que deseja jogar no Flamengo, porém, o Alvinegro rejeitou a primeira proposta feita pelos cariocas, né? O Flamengo ofereceu cerca de 7 milhões e meio aí de euros, cerca de 40 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Atlético tem 90% dos direitos econômicos do atleta e exige receber 9 milhões de euros, algo em torno de 47 milhões de reais, uma diferença de 7 milhões de reais aí, que separam o Alan do Flamengo. A teoria, neste momento, é essa. Inclusive, já trouxe aqui para o pessoal do Zona uma vez e trago novamente para vocês que tem jornalista aqui de Belo Horizonte que está dizendo com tranquilidade que o Alan já é jogador do Flamengo, só que os caras vão esperar mais isso, até por conta que a janela só abre no dia, né, sei lá, de julho. Eu acho que é 3 de julho, não tenho certeza. Então, o pessoal pode dar uma segurada nisso, até porque o cara está aqui ainda treinando no Atlético, mas se bem que o Flamengo pode muito bem contratar, o cara vai lá para o Rio de Janeiro, fica treinando e pronto, né? Não vejo motivo da imprensa falar que essa seria uma justificativa, não vejo dessa forma. Então, eu estou dizendo com tranquilidade, Renan, que já tem até 2 meses, mais ou menos, que o Flamengo e o Alan já tem tudo acertado. Né? Uma fonte, aquela de água, né? A de energia, falou que já tem mais ou menos 2 meses que esses caras começaram a negociar, o Flamengo com o Alan, e chegaram assim, ó, fácil no acordo. O Alan está empolgado para vir para o Flamengo, já mostrou o interesse dele de ir para o Flamengo para os diretores do Atlético, e aí só separam aí, o Renan, esses 7 milhões de reais, né? Ou o Flamengo paga 40, ou o Flamengo paga 47, que é o que o Atlético tanto quer. Ele que é revelado pelo Internacional de Porto Alegre, ele foi atuar no futebol europeu ainda muito jovem, e em 2019 o Fluminense conseguiu um empréstimo dele junto ao Liverpool. Né? E após se destacar pelo Fluminense, ele foi adquirido pelo Atlético no ano seguinte, em 2020. Seu melhor momento no futebol foi em 2021, quando foi peça fundamental na equipe do Atlético que conquistou o estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Atualmente ele se recupera de uma contusão e pouco atuou em 2023, atuou apenas no Campeonato Mineiro. Ele entrou em campo apenas 8 partidas. Né? Além do volante, o Flamengo também tem negociações pela contratação de um meia, que no caso pode ser o Nicolás de la Cruz, do River Plate, e já acertou aí, como eu já falei, o Luiz Araújo e o Agustín Rossi. Renan, quero saber sua opinião sobre 2 pontos aqui para a gente começar a nossa resenha. A primeira é: você concorda que a prioridade do elenco para o Flamengo, a prioridade para reforçar o elenco do Flamengo seja a volância? Se sim, você concorda que é um primeiro ou um segundo volante? Como é que você vê essa carência atual do elenco do Flamengo nesse setor do campo? E em segundo, sobre o Alan, né? Que a gente já deve ter falado várias vezes aqui, se você é a favor ou não, com o Alan Garcia, com o Marcão, você já deve ter respondido essa pergunta. Comigo eu não lembro, então gostaria que você me dissesse novamente. E o que você acha dessas cifras? Né? 40 para 47 milhões é a diferença, né, de 7 milhões que o Atlético tanto quer para aceitar essa proposta. Quero saber a sua opinião sobre esses valores aí. O que você acha? Vamos lá, você fez acho que umas 4 perguntas aí. Umas 4 perguntas. Sobre a minha opinião a respeito do Alan, tanto faz. Cara, eu acho ele um jogadoraço, mano. Eu acho que para nível Brasil ele é um excelente jogador. Você provavelmente, em alguma live que a gente fez junto recentemente, ou alguma live de repente que você me viu participar, você deve ter visto a minha indignação em ver o Thiago Maia jogar pelo Flamengo atualmente. Então, assim, isso para mim já, por si só, já agrava a urgência daquela posição. Porque apesar da gente contar com um jogador para aquela posição e também ter jovens da base que poderiam cumprir esse papel, a gente não vê isso acontecendo. A gente não vê o Thiago Maia sendo sacado do time. Eu até acho que o último jogo dele contra o Fluminense foi um bom jogo. Eu preciso ser justo também, né? Porque eu peguei ali uma pequena implicância com ele ali nos últimos, sei lá, 20 jogos dele, que no último que ele foi bem, eu vou fechar os meus olhos para isso. Não, ele jogou bem.
Mas isso é muito pouco pro que o Flamengo precisa. A gente precisa de um cara mais constante, enfim. E o Alan, ele tem todas essas características. E é um jogador brasileiro, eu acho que isso é um facilitador enorme, porque a logística do cara fica mais fácil, o cara não fica pensando em sair do Flamengo, como aconteceu, por exemplo, com o Mari, a gente vai lembrar do Mari. Acontece isso com o treinador também, com alguma recorrência. Então, eu acho que isso é mais fácil. Eu acho que a negociação com ele tende a ser também facilitada pelo momento do Atlético Mineiro, né? E aí eu acho que o jogador também vai conseguir enxergar esse contexto e ajudar nessa facilitação ali, de repente até perdoando alguma eventual dívida que ele tenha com o Atlético Mineiro, e aí depois o Flamengo de algum jeito vai fazer alguma compensação através de luvas ali. Eu acho que isso também é um mecanismo, porque o Atlético Mineiro tá mal das pernas financeiramente, foi eliminado de uma competição importante que também premia financeiramente o clube. Isso também é um atrativo que desaparece do horizonte do Alan ao cogitar a ideia de continuar no Atlético Mineiro. Então eu acho que isso acaba sendo um facilitador para o Flamengo. Além disso, um dos problemas que o Flamengo tem é no setor criativo, no setor de definição de partidas ali. E a gente já trouxe o Luiz Araújo. Então, assim, um movimento para isso já foi feito. Então, isso também ajuda a direcionar a nossa urgência mais para esse setor defensivo do Flamengo. Eu também considero os laterais, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito, como uma urgência importante. A gente tem o Varela de volta fisicamente, mas a gente não tem o futebol que a gente precisa dele. E na lateral esquerda a gente tem o Felipe Luiz, que não está lesionado, mas ele não é uma constante. E o Ayrton Lucas, apesar de ter caído de nível, ele ainda é um jogador que tem condições de ser titular no Flamengo, mesmo jogando um pouco pior do que ele vinha. Que também pode ter alguma explicação física para essa queda dele. Então, olhando para esse panorama todo, sim, o Flamengo precisa de um primeiro volante, que essa foi uma pergunta que você fez, e eu acho que a gente pode olhar para os volantes, não olhando para esse número, né, de primeiro ou segundo volante. Eu acho que a gente tem que olhar para os volantes observando principalmente a característica deles. E o Alan tem características que nenhum outro jogador tem. Então eu acho que isso já qualifica ele também para corroborar ali, para enfatizar, para validar a contratação. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Tradicionalmente ele joga como um primeiro volante hoje, né? Hoje ele tem feito mais uma função de primeiro volante, tanto é que com a lesão dele, quem tá jogando como primeiro volante lá, acho que é o Otávio, que era um jogador que era do Atlético Paranaense. Ele mesmo. Tá no Atlético Mineiro. O Flamengo chegou até a cogitar ele no Flamengo Jogou no Bordeaux, da França, eu acho. Isso. E eu não tenho acompanhado os jogos do Atlético Mineiro, mas eu imagino que o Otávio também esteja conseguindo jogar alguma coisa ali para tranquilizar o Atlético Mineiro em abrir mão do Alan. Então eu acho que o Flamengo precisa sim. Eu acho que é uma oportunidade boa para o jogador também, porque ele já está há muito tempo lá. É um jogador jovem, então por ser jovem, ser de uma posição que tem uma importância muito grande no jogo de posição ali, porque o jogo de posição ele não significa que o jogador vai ter que ficar amarrado num pedaço do campo. Mas ele orienta a todos os setores do campo que são importantes para o jogo acontecer, ter alguém ali. Nem que seja uma outra pessoa um outro jogador ali que por circunstâncias do jogo acabou se deslocando de posição. Então a bola precisa chegar no jogador para essa bola ir progredindo. E num jogo de posição faz sentido a gente entender que os meios de ligação, e o volante também pode ser um jogador com essa responsabilidade, acaba tendo uma importância muito grande, porque é esse cara que vai fazer ali a bola sair da zaga e chegar nos atacantes de lado, nos alas, no meio de criação com mais qualidade. O Alan traz isso. Então acho que até por isso o São Paulo é entusiasta do futebol dele. Ele viria para suprir as deficiências defensivas que o Thiago Maia começou a apresentar nesse ano com mais intensidade ali, com mais risco para o Flamengo. E ele vai reunir uma outra característica que o Thiago Maia não tem, que é a capacidade de jogar de costas em alguns momentos, e quando jogar de frente tem um passe mais qualitativo ali, de maior qualidade. Então acho que ele viria para resolver um problema do Flamengo que ele tende a ser crônico, porque o Thiago Maia tem alguma história no time, é um jogador que tem, apesar de uma lesão grave que ele teve no Flamengo, ele é um jogador que costuma se desgastar pouco de um jogo para o outro, então ele vai estar sempre disponível.
e um cara que tem história, está sempre disponível e é o único, teoricamente, da posição, ele vai ser uma constante na escalação. Tanto é que ele, junto com o Ayrton Lucas e o Fabrício, deve ser um dos jogadores que mais vestem a camisa do Flamengo ali. O Gabigol também quase não sai do time. O Wesley, porque até pouco tempo atrás não tinha como sair. Então eu acho que é importante. E começa um processo de renovação do elenco também.